um dos textos do Novo Testamento que mais me intrigam. E a razão é simples. É porque aqui Jesus está subvertendo a ordem das coisas. Desde menino que eu gosto de subversão. Subversão é uma versão de baixo. É algo que vem, que mina, que se infiltra, e a perspectiva é virar as coisas, de repente, e subitamente. O teu reino. Falando de um texto aqui no Evangelho de Lucas, onde Jesus é convidado para ir à casa de um fariseu. O sujeito tem nome. O nome dele é Simão. E Jesus chega ali, a mesa está posta, os convidados estão presentes, eles todos começam a comer, a se servir, quando de repente uma coisa acontece. Diz aqui o capítulo 7 de Lucas, que uma mulher invade a casa. E ela vem de fora, ela vem da noite, ela vem da escuridão. E ela vai chegando e vai soltando os seus cabelos longos, bonitos, e vai jogando a sua boca nos pés de Jesus, começa a beijar os pés dele, a chorar copiosamente sobre os pés dele. À medida em que ela beija-lhe os pés e chora sobre os seus pés, ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Você pode imaginar que cena sensual é esta? É isso mesmo que pensa o dono da casa, Simão. Simão levanta assim, desconfortável. Ele olha para aquele negócio, aqui na minha casa, a casa é proporcional à decência que a gente acabar com esse negócio. Ele fica olhando e vê Jesus ali, passivo, deixando aquele espetáculo acontecer. A mulher está lá, aos soluços, chorando, derramando lágrimas, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos. E o dono da casa estabelecendo o dia do juízo final, julgando e pensando o seguinte: se esse homem aqui, esse Jesus de Nazaré, fosse de fato um profeta, ele não deixaria que essa mulher lhe beijasse os pés, porque ele saberia quem e qual é essa mulher. Ele ia saber que meio mundo aqui conhece a mulher. Ia saber que ela já andou com metade da vila. Ia saber que ela aqui é a Mariazinha do Cais. Ele não ia deixar que isso acontecesse. A Bíblia diz que Jesus viaja para dentro do pensamento dele. Olha os olhos dele e vai lá dentro ler, aqui dentro, na tábua do coração, tudo que estava escrito. O olhar do homem parecia um teleprompter, sabe? Essa máquina que tem diante de câmeras de televisão, que a gente olha para o vidro, mas lê um texto que está passando. É assim que Jesus olha para ele. Jesus se levanta e olha para ele e diz assim: Simão, eu queria te contar uma história. Aí o Simão diz: pode contar a história, Senhor. Jesus disse: havia 2 homens, todos 2 deviam à mesma pessoa, ao mesmo credor. Um deles devia 50 mil reais, o outro devia 5 milhões de reais. Nenhum deles tinha como pagar. Ambos foram àquele homem e pediram misericórdia, pediram clemência. E ele perdoou aos 2. Virou-se para Simão e perguntou: qual dos 2 você acha que vai amar mais aquele credor? Aí o Simão pensou e disse: eu imagino que aquele a quem mais se perdoou. Aquele que devia 5 milhões de reais deve ter sido o que saiu mais grato, afinal de contas, a dívida dele era enorme. Aí Jesus olhou para o homem e disse: você vê essa mulher que está aqui aos meus pés? Eu entrei na tua casa, Simão, e tu não me beijaste o rosto. Ela está me beijando os pés. Eu entrei na tua casa, tu não ungiste a minha cabeça com óleo perfumado. Ela está ungindo os meus pés com lágrimas. Por isso eu te digo uma coisa: perdoados são os pecados dela, porque aquele a quem muito se perdoa, esse muito ama. Sabe por que eu gosto muito desse texto? Porque ele vira completamente ao contrário e subverte algumas noções tortas que a gente tem da vida. A primeira delas é aquela que nos permite dizer que nem sempre o religioso é o ser humano que mais ama. Esse Simão era religioso, mas nem sempre o religioso, o carola, é de fato a pessoa que mais ama a Deus. A religião tem um poder de enganar a gente, de fazer com que a gente pense que os nossos rituais, os nossos usos, os nossos costumes, os nossos comportamentos enquadradinhos significam amor por Deus, mas nem sempre. Às vezes é amor por nós mesmos, às vezes é amor pelo nosso elevadíssimo senso de moralidade, de comportamentalismo, é só isso. Às vezes Deus não tem nada a ver com aquilo.
E Jesus está dizendo: você viu, Simão? Foi a mulher da rua que me amou mais. E você sabe por que ela me amou mais? Porque o amor a Deus é proporcional à consciência que a gente tenha do abraço dele para com a gente. É proporcional à percepção que a gente tem do acolhimento que nos foi dado. Como você acha que você é tão certinho, é tão justinho, é tão direitinho, que a relação de Deus com você é uma coisa quase que obrigatória, você não se sente em dívida apaixonada para com Deus. Ela sim, ela sabe que tudo que ela recebeu é graça pura. Ela devia muito, e ela sabe que o perdão que ela recebeu é enorme. Por isso é que ela ama muito, porque aquele a quem muito se perdoa, esse perdoado muito ama. E aí Jesus vem e relativiza essa ideia de que os religiosos são necessariamente os que mais amam a Deus. Às vezes Deus está encontrando mais amor na esquina e na rua do que nas catedrais e do que nos genuflexórios gelados dos templos cinzentos e falidos. O amor que ele está buscando é de gente assim, de gente que se sentiu abraçada, acolhida, perdoada, gente que percebe que o que recebeu é graça de Deus pura, como ela é, que inclui a gente como a gente está e que devolve a gente a vida para a gente viver diferente. Outra coisa forte que Jesus diz para a gente aqui, que acontece todos os dias na vida, é que ele afirma que o ser humano santo não precisa ser repelente. Geralmente as pessoas santas são extremamente repelentes. Eles se acham tão justinhos, tão certinhos, tão eretos, tão aprumados, tão diferentemente próximos da divindade, que eles acabam se tornando essas pessoas estranhas, brejeiras, esquisitas, que repelem, que afastam, que instituem apartheids em relação ao próximo. Aí vem Jesus e diz o seguinte: olha aqui, Simão, nós temos 2 projetos de santidade aqui. Um é o teu, que se acha santo e afasta os outros. Outro é o meu, que sei que sou santo e abraço quem precisa. Jesus está dizendo aqui: você pode ser uma pessoa limpa de vida, bonita. Santo significa o separado. O paradoxo é que Jesus está advogando uma separação inserida. Não é uma separação de quem se afasta, é separação de quem se diferencia pelo modo de viver, mas se diferencia se incluindo, se aproximando, acolhendo, não tendo medo, não repelindo. Ao contrário, se você é cristão, está me ouvindo agora, e você sucumbiu a essas expressões equivocadas, tortas da religião, que convidam você para uma santidade endurecida, fechada e completamente androidizada, pré-programada, pare com isso. Nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Nós não somos discípulos de um sacerdote qualquer, convencido de que é melhor do que os outros. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. Convite dele para mim é para eu entrar na vida, abraçar quem ninguém quer abraçar, acolher quem ninguém quer acolher, ser gente para quem ninguém quer existir. Esse é o convite dele. E a terceira coisa que ele ensina para a gente aqui, que é forte, talvez seja aquela que eu quisesse que você guardasse mais fundo no coração, especialmente se você é uma pessoa que se sente aí quebrada, segregada, afastada, objeto de preconceito. Quem sabe você é a mulher lá da rua que está me vendo agora aí. Você mora nesse condomínio popular, já saiu com meio mundo, está com vergonha de botar a cara para fora. Com você que eu estou falando. Jesus chega e diz para a gente o seguinte aqui, sabe o que? Ele diz que o pecador não precisa ser para sempre o que ele tem sido. Jesus vem e ele nega a filosofia da Gabriela, cravo e canela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Ele vem e diz: para com isso. Você só precisa morrer assim se for bom ser Gabriela. Mas se você nasceu assim, se você está vivendo assim, você não gosta de viver assim, você não precisa morrer assim. Não há um karma na vida que te obriga a ser vespa e dar ferroada a vida inteira. O que ele chega e ele ensina é isso. Essa mulher nasceu assim, viveu assim, mas ele entra na vida dela, ela não morreu assim. Houve uma virada. É isso que a palavra de Deus chama de conversão, de novo nascimento, de mudança, de regeneração, de transformação, de projetos novos que começam a surgir dentro da gente. E você sabe quando é que a vida da gente começa a ter a chance de mudar? Não é quando a gente encontra a religião, nem é quando a gente encontra a moral e nem a ética. A vida da gente começa a mudar quando a gente encontra Deus.
E aí a gente descobre um sentido para viver, sentido para as grandes viradas na vida da gente, sentido para deixar os abraços que às vezes só usam a gente e abraçar aquele abraço que não usa a gente, mas que promove a gente, que perdoa a gente. Eu estou dizendo essa palavra de Jesus a você, porque eu sei que agora, enquanto eu estou falando, há milhares de pessoas no Brasil ou nos Estados Unidos onde esse programa chega, gente quebrada, gente rachada, lascada, gente fissurada, gente que foi usada e descartada, gente que continua descartada. Eu quero dizer que você que está vivendo assim, não precisa morrer assim. Jesus vem e quer entrar na sua vida e quer dizer a você que há um projeto novo, há um caminho novo. Eu quero de todo o coração convidar você a crer nisto agora. Essa é a palavra de Deus. Chegou a hora de nós orarmos juntos. Eu espero que esse intervalo não tenha apagado da sua mente aquilo que a gente estava conversando. Você lembra o que a gente estava conversando? Eu estava contando aquela história, o perdão de Jesus por aquela mulher que vem da noite. E como Jesus transformou aquilo tudo num grande grito de liberdade, liberdade em relação à religião, liberdade em relação aos padrões religiosos que sufocam, liberdade em relação ao pecado. Talvez você esteja aí me vendo, ouvindo, e seja alguém do tipo daquele Simão, fariseu, cheio de juízos. Aí Jesus diz: para com isso, meu filho. Deus não está nem um pouquinho preocupado com essa tua retidão religiosa seca, sem amor. Essa prostituta arrependida, quebrantada aqui, está levando diante de Deus um culto muito melhor do que o teu. Enche teu coração de ternura para com Deus, porque senão você vai morrer religioso e seco. Ou talvez você seja alguém vivendo a experiência da mulher antes de chegar aos pés de Jesus, a culpa dela, dos pecados dela, da memória amarga dela. E aí Jesus diz a você: olha, filho, filha, você não precisa ter nascido assim, viver assim, morrer assim. Eu posso entrar na tua vida, perdoar teu pecado, posso reconduzir você à vida de uma maneira diferente, posso apaziguar tua consciência, te dar paz, posso encher teu coração da certeza da possibilidade de uma vida nova. Seja você quem for, a mulher ou o fariseu religioso, para você, a palavra de Jesus é a mesma. Vamos orar juntos então. Senhor Jesus, eu quero te invocar, pedir agora que tu estejas trazendo luz à mente de cada pessoa. Tu tires a sombra da religiosidade da nossa cabeça, tu nos ajudes a recebermos a luz do Evangelho. Quero pedir que tu nos libertes da religião, com todas as suas garras, amarras, preconceitos, mentiras, preconcepções. Tu nos ajudes a te amar, Jesus, a amar tua palavra, o Evangelho, e a tentar viver o Evangelho cheio do Espírito Santo e não cheio de códigos religiosos. Eu quero pedir, Senhor Jesus, por aqueles que, como aquela mulher que vem da noite, estão vindo a Ti agora com o coração quebrado, carregado de culpa, querendo encontrar perdão e um abraço. Peço agora que Tu abraça cada um. Eu peço agora, Senhor Jesus, que Tu perdoes o pecado de cada um e que Tu enches o coração de cada um dessa ternura por Deus, pelo Salvador, por causa do perdão recebido. Eu peço que seja assim agora, que Tu abençoes a semana de cada pessoa que está me vendo agora. Abençoa a casa, a família. Eu peço também pelos doentes e enfermos, rogando que a Tua mão toque a cada um, que Tu cures aquele que Te busca com fé. Eu rogo que seja assim. Eu sei que assim está sendo. Em Teu nome, Jesus. Amém.